O título da nossa mensagem de hoje, Jesus, o pão vivo que desceu do céu. E o texto que iremos ler, a base da nossa reflexão, é o texto do Evangelho de João, capítulo 6, os versículos 22 a 48. João, capítulo 6, eu até coloquei aqui no PowerPoint, mas a gente pode também fazer a leitura no próprio, nossa Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: No dia seguinte, a multidão que ficara no outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comertes dos pães e vos fartartes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: Que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: A obra de Deus é esta, que creiais naquele por ele foi enviado, Então lhes disseram eles: Que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai, quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre este pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Murmuraram, pois, dele os judeus, porque disseram: Eu sou o pão que desceu do céu. Diziam: Não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Por que, pois, agora diz: Desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que dá parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por tua santa palavra. Pedimos a tua misericórdia sobre as nossas vidas e pedimos, Senhor, que tu fales conosco através da tua palavra, hoje e sempre.
É o que te oramos nesta hora, no precioso nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se nós pudéssemos destacar ou tentar identificar uma ideia que fosse norteadora dentro desse texto que nós lemos, uma ideia que fosse central dentro desse texto, nós poderíamos destacar a seguinte ideia ou a seguinte frase: muitas vezes pessoas procuram Deus por causa das suas necessidades materiais, quando na verdade Jesus é a sua maior necessidade. Olhem só, muitas vezes pessoas procuram Deus por causa das suas necessidades materiais, quando na verdade Jesus é a maior necessidade. Esse texto, ele vem logo a seguir a multiplicação dos pães, um texto que todos nós conhecemos tão bem. Jesus multiplica os pães, os 5 pães, os 2 peixinhos, e alimenta uma multidão. E depois que Jesus alimenta a multidão, no dia seguinte, como lemos ainda há pouco, as pessoas vão atrás de Jesus, mas Jesus já havia se deslocado para um outro lugar. E eles procuram, não acham naquele primeiro momento, eles vão atrás de Jesus e chegam até onde Jesus está, desejando que novamente aquele milagre do dia anterior, da multiplicação dos pães, acontecesse. E o texto que lemos é esse debate ou essa conversa entre Jesus, aquelas pessoas que procuram Jesus, e alguns que, ouvindo a resposta de Jesus para aquela multidão, fizeram alguma crítica em relação àquilo que Jesus tinha dito a respeito de si mesmo. As pessoas chegam até Jesus aparentando que buscavam Jesus, mas Jesus sabia a verdadeira intenção do coração de cada uma delas. E Jesus surpreende a multidão dizendo: olha, vocês não estão vindo atrás de mim por conta de mim, mas vocês estão vindo aqui porque ontem vocês foram alimentados pela multiplicação dos pães. Eles estavam vindo atrás de Jesus, mas a motivação com que vinham até Jesus era uma motivação pensando na sua necessidade circunstancial, momentânea, legítima, mas ainda assim uma outra necessidade que não aquela principal necessidade que Jesus veio atender ou veio resolver dentro do problema que o homem estava afastado de Deus. E essa ideia central reflete um pouco isso. Muitas vezes pessoas procuram Deus por causa das suas necessidades materiais, quando na verdade Jesus é a sua maior necessidade. E eu quero compartilhar algumas lições desse texto com os irmãos, e as irmãs nesta noite. A primeira lição é: pessoas procuram Jesus por causa de suas necessidades temporais. Os versículos de 22 a 26 demonstram isso. Elas fizeram um grande esforço. As pessoas se deslocaram, as pessoas caminharam, alguns pegaram alguns barquinhos e foram até o outro lado onde Jesus estava. Eu não tenho dúvida nenhuma que eles fizeram algum esforço para chegarem até Jesus. Talvez alguma daquelas pessoas nem retornaram para as suas casas, talvez algumas ficaram em algum lugarejo, em algum lugar ali próximo, tenham até pernoitado ao relento, para que no dia seguinte pudessem desfrutar novamente de um milagre feito por Jesus, o milagre da multiplicação dos pães. Quem sabe se repetiria? Alguns tenham pensado. Necessidades reais, mas a motivação era incorreta. Eles tinham a necessidade de comer? Tinham, todos nós temos essa necessidade. Todo dia nos alimentamos, mas passando algumas horas, outros poucas horas, alguns muitas horas. Depois de atendida essa necessidade de se alimentar, o que acontece? Sentimos fome novamente. Então eles realmente tinham uma necessidade física, temporal, real, mas a motivação de estarem atrás de Jesus
era incorreta. Ainda hoje, muitas pessoas têm necessidades variadas. Todos nós temos muitas necessidades diferentes. Se eu perguntasse aqui, só para testar, hoje eu perguntei para um adolescente, qual é a tua maior necessidade? Só para poder pensar e ilustrar a nossa mensagem aqui. Qual é a tua maior necessidade? Ele disse, um computador daquele top. A maior necessidade dele. Um computador top. Qual é a outra necessidade? Se eu perguntasse para você, qual é a sua necessidade? Talvez alguns dissessem um emprego melhor, um aumento, cairia bem também, né? Alguns diriam talvez uma roupa nova, um calçado novo, um carro novo, a reforma da casa, talvez a cura de uma enfermidade. Sempre ia surgir necessidades e nós temos necessidades diferentes, mas todos nós temos necessidades. Mas algumas pessoas buscam a Deus apenas nesses momentos de necessidade. Numa boa parte da vida, da sua existência, da sua caminhada, não pensam na sua existência, não pensam no propósito da sua existência, não pensam em nada, mas apenas quando chega essa necessidade, quando ela é tão preeminente, quando ela é tão terrível, quando ela é tão dolorosa, aí que buscam ou pensam em buscar a Deus. A necessidade daquela multidão era de comida, era de se alimentar. Eles gostaram daquele milagre da multiplicação. E foram, no dia seguinte, voltaram até Jesus. Muitas pessoas têm recebido alguma coisa, algum favor da parte de Deus. A graça comum é derramada sobre todos. E isso é bom, e as pessoas gostam. Quem não gosta da bênção de Deus? Quem não gosta do favor de Deus? Há alguém aqui que não gosta da bênção de Deus, do favor de Deus que é concedido e derramado, a graça comum derramada sobre todos? Claro que não tem ninguém aqui que não goste, não queira receber uma bênção da parte de Deus. Mas a motivação não pode ser apenas essa. A motivação era incorreta. A necessidade era real, a necessidade era legítima, e ainda hoje a necessidade de muitos é real, é legítima. As pessoas realmente precisam das coisas. Alguns realmente precisam da cura, precisam de uma resposta para o seu casamento, para a sua família, precisam de ajuda para a criação dos filhos, precisam talvez de um emprego, precisam de uma renda melhor. Tudo isso é real, é legítimo. Mas se o motivo por que buscam Jesus é apenas esse, a necessidade é real, mas a motivação é incorreta. Jesus nos mostra nossa verdadeira motivação. Jesus mostrou a verdadeira motivação para aquelas pessoas. As pessoas foram confrontadas com a palavra de Jesus. E ainda hoje as pessoas são confrontadas e podem ser confrontadas com a palavra de Jesus, com a palavra de Deus, sobre qual a intenção real, qual a motivação você busca o Senhor. O versículo 26, que lemos ainda há pouco, diz assim: respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que me buscais não porque vistes sinais, mas porque comertes do pão e vos saciartes. Eu acho que se eu ouvisse isso da parte de Jesus, fosse um daqueles da multidão, eu ficaria envergonhado, eu ficaria meio que sem jeito, porque, puxa vida, ele descobriu, ele conhece, ele sabe quem eu sou. Eu posso representar um papel para muitas pessoas, eu posso apresentar o meu relações públicas para muitas pessoas, eu posso dizer porque eu procuro Deus para muitas pessoas, mas Deus me conhece, Ele sabe quem realmente eu sou, Ele conhece os meus sentimentos verdadeiros, sinceros ou não tão sinceros assim.
Ele sabe quem realmente eu sou, Ele sabe por que eu busco, Ele sabe por que eu estou aqui nesta noite. Ele conhece, não há segredo. Eu posso representar, como eu disse, um papel para muita gente, mas diante de Deus eu estou despido. Ele me olha realmente como eu sou, Ele olha as minhas entranhas, Ele conhece todos os meus pensamentos, como o Salmo 139 fala, a palavra ainda nem me chegou à língua e Ele já sabia, Ele já conhecia, Ele sabe tudo. E Deus sabe as suas necessidades, Ele conhece as suas necessidades reais, legítimas, honestas, sinceras, mas Ele conhece também a motivação porque você busca o Senhor. Ele sabe realmente o que você quer. Aquelas pessoas, pelo menos naquele instante, não estavam buscando um relacionamento com Jesus, não estavam buscando aprender algo com Jesus, não estavam desejando serem chamados para serem discípulos de Jesus. Jesus revela a verdadeira motivação. E eu imagino que aquelas pessoas ficaram sem graça, como eu disse ainda há pouco, eu ficaria envergonhado de ser pego assim, alguém, Jesus dizendo, olha, tu não está aqui por causa de mim, só quer o pão, só quer o milagre. Só de pensar nas palavras de Jesus me dizendo isso, eu fico... Eu dava vontade, como a minha avó dizia, dá vontade de colocar a cara no saco. A minha avó usava essa expressão quando uma coisa causava tanto constrangimento, tanta vergonha, que ela dizia, eu fico com tanta vergonha que a vontade de colocar a cara num saco de papel, para que ninguém me veja. Talvez as pessoas se sentiram assim. Foram confrontadas com a palavra de Deus. Quem sabe você está sendo confrontado também com a palavra de Deus hoje sobre a sua real motivação em buscar o Senhor. E você, de repente, diante da palavra de Deus, diante do olhar penetrante de Jesus, você está exposto, você está exposta, você realmente é quem é diante de Deus. E Jesus queria mais do que dar um pedaço de pão e saciar a fome de 3 horas. Jesus tinha muito mais para dar, muito mais para oferecer do que apenas um pedaço de pão, um pedaço de peixe que saciou a fome daquela gente, daquelas pessoas durante 3 horas, porque se eu comesse um pedaço de pão aqui com um peixe, daqui a uns 3 horas eu teria fome e vocês também. Mas quero compartilhar uma segunda lição sobre esse texto. Nossa maior necessidade é Jesus. Os versículos 27 a 34 que lemos mostram isso, que a maior necessidade daquelas pessoas não era o pão. Essa era uma necessidade, com certeza real. Precisamos de muitas coisas neste mundo. Você precisa, agora eu elenquei aqui algumas coisas. Você pode pensar nas coisas todas que você precisa. Precisamos de muitas coisas neste mundo. Mas aquele computador top, que aquele adolescente disse que essa seria a sua grande necessidade, ele dura quanto tempo? Ele pode atender as suas necessidades por quanto tempo? Alguns precisam de um celular. Não, eu acho que eu preciso de um celular. Desktop também. Tipo assim, eu já me contentaria, alguém pode pensar e dizer, com S8, né? Já atenderia a necessidade de alguns. Atenderia a necessidade de alguns aqui? Olha, alguns ficaram sorridentes, eu imagino que sim. Mas nada somos sem Jesus e sem a sua obra na cruz. Podemos até saciar essas necessidades todas. Você precisa alguns podem precisar de um emprego, mas quanto tempo você vai passar no emprego? Pode ser ele o melhor emprego do mundo, o mais bem remunerado, o mais bem reconhecido, o que você se sente bem, o que você se satisfaz. Você vai passar quanto tempo nesse emprego? 30 anos? 35? Até uns 70, se a nossa legislação mudar.
mas você é só isso. A sua necessidade é uma boa casa, é uma casa melhor da que você tem, é uma reforma. Essa reforma vai acontecer, mas depois de algum tempo você vai precisar de uma outra reforma. E essa casa, você vai morar quanto tempo nessa casa? 20 anos, 30 anos? Eu já morei em tantas casas. Desde que eu nasci até hoje, eu estava contando com meu filho, eu já morei em 29 casas diferentes. É quase um cigano. 29 casas diferentes. Quanto tempo a gente vai morar? E algumas eu pensei que eu iria morar para o resto da vida. Em uma, pelo menos, eu disse: Luiene, eu acho que eu vou morar aqui para sempre. Eu acho que eu vou sair dessa casa para o Gavião. O Gavião é um cemitério que tinha lá em São Luís. E eu, algumas vezes, eu imaginei isso. Eu vou sair dessa casa para o Gavião. Mas não foi isso. Necessidades legítimas, reais, necessidades que a gente acha que não vai viver sem aquilo. Hoje pela manhã eu falava que eu tive um emprego que eu fiquei pensando, puxa vida, eu não posso perder esse emprego, esse emprego é importante. Pensei e falei isso 2 semanas. E passado 2 semanas eu perdi esse emprego. E eu fiquei, puxa vida, eu perdi o emprego que eu imaginava que eu não podia perder esse emprego. Eu imaginava que essa era a maior necessidade que eu tinha. Eu fiquei um tempo desempregado, mas eu arrumei um emprego que eu ganhava 5 vezes mais do que aquele. Naquele instante eu pensei que aquilo era a maior necessidade. Todas essas necessidades não são a maior necessidade. Elas são legítimas, eu não quero negar aqui a necessidade de ninguém, não vou dizer que a sua necessidade de ter um bom computador, de ter um bom celular, que ela não seja legítima, que você tenha uma roupa nova, que você consiga fazer a reforma da sua casa, que você tenha a sua saúde restaurada, que você resolva os problemas familiares. Quem é que vive feliz no meio de um conflito dentro da família? É terrível. Todas essas são necessidades, mas eu quero te dizer nessa noite que a sua maior necessidade é a necessidade do Senhor, é de Deus, porque todas essas coisas, elas passam, todas essas coisas duram tempo, todas essas necessidades são necessidades mais temporárias, elas estão presas ao tempo e espaço. Mas a necessidade que o homem tem de Deus, essa ninguém pode resolver, você não pode resolver sozinho, não há absolutamente ninguém na terra que possa resolver isso para você. O versículo 27 que lemos diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, pois neste Deus o Pai imprimiu o seu selo. Vejam só, a nossa maior necessidade é Jesus. É Jesus. É Jesus. Todas as outras perdem o sentido quando olhamos para a eternidade. Quando pegamos todas essas necessidades e comparamos com a eternidade, elas perdem a importância. Ou perdem o valor, diminuem o valor. Mas você não pode viver a vida eterna sem o favor de Deus, sem a misericórdia de Deus, sem a graça de Deus derramada sobre a sua vida. E quero ainda ler o versículo 28. Perguntaram-lhe, pois, que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus? Jesus lhes respondeu: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Crer. Somente a fé. Não precisa você
Ontem pregamos sobre essa coisa de algumas pessoas procurando Jesus em busca de sinais, queriam ver um sinal da parte do céu. Você não precisa ver um anjo, você não precisa ver um raio, você não precisa ter um arrepio, você não precisa ver uma nuvem branca, uma nuvem preta, uma nuvem encarnada, uma nuvem de qualquer jeito. Você precisa confiar, você precisa crer naquilo que Deus te diz, naquilo que Deus te mostrar. E Deus, o desejo de Deus é mostrar aos seus as suas necessidades. E você, no momento certo, no exato momento, você vai perceber, porque Deus vai te mostrar a necessidade que você tem de Deus, e você vai perceber que você não pode conduzir a sua vida, você não pode andar mais nenhum segundo, nenhum dia sequer longe de Deus, porque você foi criado para o louvor da glória de Deus, porque Ele te escolheu, porque você nasceu para isso. E no momento certo você vai entender a sua necessidade de Deus, vai entender que o sentido da sua vida é dizer sim para o chamado de Deus. Crer naquele que foi enviado por Deus, crer em Jesus, crer no amor de Deus por você, pelo sacrifício de Jesus feito na cruz por você. A sua maior necessidade é o Senhor. A sua maior necessidade é o Senhor. O versículo 30. Perguntaram-lhe então: que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e te creiamos? Que operas tu? De novo essa coisa de sinal. Ontem no texto que lemos, algumas pessoas com aquela cor de sinal. Na época de Jesus isso acontecia e ainda hoje acontece. As pessoas querem um sinal, mas que maior sinal é esse do que o próprio Deus, através da sua palavra, falar ao seu coração, te mostrando e te fazendo entender a sua necessidade de Deus, que a sua vida não tem sentido se você não se render aos pés do Senhor e seguir fazendo a sua vontade. Que maior sinal? Porque você não compreenderia isso se Deus não revelasse a você. Você não teria nenhuma condição de perceber essa verdade espiritual se Deus não revelasse a você. Que maior sinal é esse? Mas as pessoas estavam lá, perguntaram-lhe então: que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e te creiamos? Que operas tu? O versículo 31 e 32, nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito, do céu deu-lhes pão a comer. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Quando o povo estava caminhando pelo deserto, na direção da terra prometida, o lugar é deserto, não tinha como plantar, não tinha como colher, um deserto. E Deus supriu a necessidade do seu povo diariamente, derramando o maná do céu. E as pessoas se alimentavam desse maná, foram alimentadas por esse maná enquanto caminhavam naqueles anos no deserto. Mas todo dia havia a necessidade daquele maná cair e as pessoas se alimentarem. Deus sabia dessa necessidade e supria essa necessidade diariamente. E as pessoas, naquele instante, argumentando com Jesus, talvez pensaram: olha, Moisés fez isso, o Senhor multiplicou o pão ontem, talvez eles fizeram essa conexão. Ele fez a multiplicação dos pães ontem, por que não pode fazer outro? Se o sinal que nós vimos, um sinal grandioso de Moisés, todos os dias Deus derramando o maná e alimentando o povo. Se ele vem da parte de Deus e fez esse milagre ontem, talvez ele possa todo dia aqui multiplicar o pão, ou quem sabe fazer o maná cair de novo. Vejam só, as pessoas querendo, mesmo diante da fala, da explicação de Jesus, alguns ainda querendo voltar para essa coisa de um sinal, e pensando e voltando para as necessidades físicas,
para as necessidades temporais, para as necessidades circunstanciais. Acho que isso é forte. Se a gente não se policiar, a gente só pensa em necessidades temporais. Não pensa nas necessidades espirituais, na maior necessidade, que é a necessidade de Deus, a necessidade de um encontro transformador com Jesus. Terceira lição que quero compartilhar com os irmãos e irmãs nesta noite, terceira e última lição. Jesus é o único que pode saciar a nossa fome de Deus. Os versículos 35 a 48 nos mostram isso claramente. Quem nos alimenta é Jesus e não os milagres. Quem nos alimenta é Jesus e não os milagres. Versículo 35. Declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Aí o versículo 47 a 48, eu passo agora para o 47 e 48, ainda diz assim: em verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Jesus é o único que pode saciar essa necessidade, a necessidade, a fome de Deus. Jesus é o único que pode saciar a nossa fome de Deus. Você sozinho não pode saciar essa fome. Você lendo os livros de autoajuda, isso não vai resolver essa sede de Deus, essa fome de Deus, essa necessidade espiritual de Deus. Fazer muitas atividades não vai resolver esse problema. Ter uma vida de religiosidade também não vai resolver esse problema. Jesus é o único que pode. Não há nada que você possa fazer, nem nada que ninguém possa fazer para resolver esse problema. Não há sacrifício, não há esforço, não há nada que você possa dar, ou vender, ou fazer, que você possa resolver esse problema, a não ser crer. É a graça. Você não pode merecer, e você nunca vai merecer este favor. Você nunca vai ser digno de receber, você nunca vai ser justo o bastante para poder receber isso. Alguns até dizem alguma coisa que eu acho curioso, mas é totalmente equivocado. Algumas pessoas dizem: olha, eu compreendi a minha necessidade de Deus, eu percebi que eu não posso chegar até Deus, mas eu gostaria de primeiro resolver algumas coisas. Eu gostaria de tentar deixar algumas coisas, eu gostaria de tentar fazer outras, ou deixar de fazer outras, para seguir a Jesus. Mas você não pode fazer isso sozinho também. Você não pode fazer isso sozinho. Você, ao compreender isso, você deve compreender também que nós somos totalmente dependentes da graça de Deus, do favor de Deus. Você nunca vai ser justo o bastante para poder ser justo, para depois merecer. Esqueça isso. Isso é um erro. É uma ilusão. Isso é ainda um resquício de muitos ensinamentos errados que ouvimos e crescendo, ouvimos essas coisas dizendo que temos que pagar, temos que merecer. Mas nunca vamos pagar, nunca vamos merecer, porque é pela graça. É um favor que não merecemos, é pela fé. É o Senhor quem nos justifica. Foi o justo que morreu pelos injustos. Ele nos escolheu primeiro. A sua escolha é só uma consequência, porque Ele nos escolheu primeiro, Ele te escolheu primeiro. E você só consegue compreender isso porque Ele te escolheu primeiro. Porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. E quero concluir fazendo as seguintes aplicações. Busque Jesus pela razão correta.
Você tem necessidades e Deus está sensível às suas necessidades. Deus deseja nos abençoar, Ele já tem nos abençoado todos os dias. Nascemos, crescemos, desfrutamos de tantas bênçãos. O sol, foi um dia tão bonito hoje, o sol brilhante, tudo. Estamos aqui com saúde, temos sido abençoados todos os dias. Deus deseja o nosso bem. Mas busque Jesus pela razão correta. Essa é a primeira aplicação. Não busque Jesus pela curiosidade da mensagem que falamos ontem, dos saduceus e fariseus, queriam ver um sinal do céu, curiosos, ou por esses que buscavam Jesus por uma necessidade real, legítima, mas a motivação incorreta. Busque Jesus pela razão correta. Não há nada mais importante do que Jesus e a vida eterna que Ele tem para dar. Todas as outras necessidades são temporais, são passageiras, são circunstanciais. A principal é o encontro transformador com Jesus, é a vida eterna, é estar com o Senhor, é atender o chamado do Senhor. Por fim, receba a vida eterna que Jesus oferece a você e viva para servi-lo. Viva para servi-lo. Nós vamos orar, pedindo que o Senhor nos ajude, nos dê a compreensão da sua palavra a cada instante, nos dê a sabedoria para fazer bom uso da sua palavra, da compreensão da sua palavra. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por tua palavra. Obrigado, Senhor, por teu amor manifesto a nós. Obrigado porque o Senhor nos escolheu e nos chamou para a tua maravilhosa luz. Obrigado pela vida preciosa de cada pessoa aqui presente. Que cada filho teu, que cada filha do Senhor possam compreender a tua palavra nesta noite e possam tomar decisões sábias diante daquilo que aprenderam do Senhor, daquilo que relembraram do Senhor e da tua palavra. Continue nos ajudando em nossas lutas, em nossas necessidades. Te apresentamos todas elas diante do Senhor. Realmente, Senhor, temos muitas necessidades na nossa vida, na nossa caminhada, mas vemos na tua palavra, percebemos na tua palavra que a nossa maior necessidade é estar contigo. Nos ajude em nossa caminhada. Queremos fazer uma caminhada que alegre o teu coração, que traga alegria ao teu coração. Nos ajude, Pai, em nossas imperfeições, em nossas debilidades, em nossas fraquezas. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas. É o que te oramos e te agradecemos, no nome precioso e santo de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.